Hoje é sábado, é um bom dia, né, pra gente descansar, renovar nossas energias, aproveitar, tirar pra gente fazer aqui do nosso estudo. Essa semana eu tive a oportunidade de ter uma referência bíblica na qual eu refleti bastante, pedi discernimento e tudo mais. E além de escrever, né, eu dei uma pesquisada também. E para reforçar, eu vou deixar gravado aqui, que é para a gente comentar um pouco a respeito dessa passagem bíblica. O texto ele está lá em Isaías 32:9, que fala assim, ó: Levantai-vos, mulheres que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz, e vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Aqui o tema principal ele fala sobre a importância, né, das mulheres na restauração de Israel. Se nós formos ler o capítulo todo, a gente vai ver que naquela época, principalmente naquele momento específico, eles estavam passando por uma situação na qual que o texto em si ele fala, né, sobre o tempo de crise e da chegada de um rei justo, uma profecia sobre o Messias. E contudo, antes da restauração, o povo ele enfrentaria consequências severas por causa de seus pecados. E em Isaías ele é um chamado de despertar de Deus, né, para o despertar espiritual. O profeta ele repreende o comodismo das mulheres que viviam despreocupadas, alertando sobre o juízo iminente. O texto convida esse grupo a sair da zona de conforto, abandonar a falsa segurança e buscar o arrependimento diante das dificuldades que estavam por vir. Então era uma mensagem, uma exortação, uma exclamação diretamente para as mulheres. E qual era o alvo? Isaías ele se dirigia às mulheres, né, provavelmente representando ali a elite, né, a sociedade da época, que desfrutavam do conforto material e ignoravam os avisos proféticos. Qual é a advertência? É o desprezo ou a falta de preocupação simboliza uma cegueira espiritual da época, que desfrutavam do conforto, onde as pessoas confiavam nas riquezas e na estabilidade do mundo, em vez de confiarem em Deus. E a lição disso? A lição é que o texto ele alerta temporal contra o comodismo na vida cristã. Lembra que a verdadeira segurança não está em bens materiais ou na estabilidade terrena, mas na submissão e confiança em Deus, especialmente nos tempos de crise. Então, baseado aqui nesse texto, o que nós podemos trazer hoje para a nossa realidade? Apesar de ter sido um texto que foi escrito há muito tempo atrás, ele não é tão desatualizado. Pelo contrário, ele é mais atual do que muitas informações que estão surgindo aí em tempo real. E a mensagem para nós mulheres é mesmo esse despertar espiritual. O despertar espiritual, gente, nada mais é do que a gente ter o nosso tempo de qualidade com Deus, a gente ter o nosso tempo de estudo, nosso tempo de oração. E ele fala aqui do sentido figurado, sobre sossego. Às vezes a gente acha que está sossegada porque a gente se enche de coisas para fazer, né? Resolve o problema dali, faz coisas daqui, enche a nossa cabeça, enche a nossa rotina de coisas que num piscar de olhos vão ficar na verdade. E tudo isso ocupa o lugar que é verdadeiramente de Deus, né? Um lugar que nós poderíamos estar orando, adorando. Eu não estou falando aqui para você buscar uma igreja, que seria o ideal. Se você se sente confortável, né, em ir a um templo, se você se sente bem em estar ali com aquelas pessoas, em distribuir a sua energia, você se sente energizado, você sente que a sua fé ela é potencializada, faça isso. Agora, se você sente que você consegue sentir a presença de Deus mais sozinha, se você consegue estudar, consegue ouvir a voz de Deus, também faça isso. O importante aqui não é o como, o importante é o que você faz, né, com esse tempo. Então eu acredito muito que hoje essa passagem, ela vem pra gente, elas vêm nos, despertem. E o despertar não é aquela mulher que tá ali atarefada, resolvendo tudo, como Marta e Maria, né? Dentro da minha pesquisa, ele também fala sobre essa analogia. Não estava errado o que Marta estava fazendo. A questão é que nada de bem material, nada pode nos tirar da presença de Deus. Nada tem que ser mais importante do que o nosso momento com Deus.
A gente pode cuidar de casa, de filho, da nossa carreira, cuidar do nosso corpo. Mas assim como a gente tira um momento para a gente escovar o nosso dente, nós precisamos ter essa coragem espiritual, né? Eu digo que o espírito é o espírito, na verdade, que conduz a nossa carne. Então eu vou dar algumas dicas aqui importantes para vocês. Quando você estiver com preguiça de orar, ore pela sua preguiça. Diz: Senhor, eu estou com preguiça de orar. Eu não estou com vontade. Eu estou com preguiça. Seja honesta com Deus, que automaticamente você já vai começar ali na oração e tu vai começar a entrar em guerra, porque isso é uma guerra espiritual. A preguiça espiritual, ela é tão real quanto a preguiça física, quanto a preguiça material, né? E hoje nós não sabemos o que vai acontecer, mas o que nós sabemos, o que nós temos que entender é o seguinte: se eu tenho algo para te alertar, desperta, né? Desperta desse sono. Mas muitas vezes você está ali na igreja, você está braçalmente ali, fervorosamente fazendo algo, mas você está verdadeiramente conectada com o Senhor. Eu não estou julgando e não estou dizendo que o que você faz está errado. Eu estou apenas lhe questionando para que você responda para você mesmo: eu verdadeiramente estou conectada com Deus? É isso que Ele quer, né? É esse o chamado que tem para mim? Será que eu estou desperta ou eu estou apenas ocupando um lugar, um espaço e dando uma desculpa para mim não fazer o que precisa ser feito? E o que é isso que precisa ser feito? É eu estudar mais a palavra? É ficar esperta? A segunda referência que eu vou deixar aqui para vocês é Provérbios 27. Provérbios 27, ele também fala, né? Não conte com o dia de amanhã. Então, todos esses dois, eles nos remetem, primeiro, a um contexto histórico, que foi da época, mas trazendo para a nossa realidade. Hoje a gente não vive uma realidade diferente, não. Deus, ele não julga a forma como a gente se veste, como a gente se arruma. Pelo contrário, eu tenho sempre na minha cabeça que o meu exterior reflete o meu interior. Agora eu tô aqui sem maquiagem, sem nada, até porque eu tô estudando e eu já tô aproveitando esse momento para mim falar com vocês. Mas assim, Deus, ele quer que nós como mulheres, a gente se cuide, a gente se trate, a gente vá ao médico, né? A gente fique bem, se alimente bem, durma bem, tudo isso Deus quer pra gente. Deus, ele não quer a gente só por uma parte, Deus, ele quer a gente por inteiro, né? E ele é um pai, ele é um Deus que ele não nos prende numa jaula e diz assim: ó, tu vai fazer isso aqui que eu quero. Não. É por isso que ele nos dá o livre-arbítrio. É por isso que existe e deve existir aquele nosso momento com Deus. O momento da gente orar, da gente perguntar: Senhor, o que tu queres falar comigo? Mas também existe aquele momento que a gente vai ficar chateada. Senhor, peço perdão, mas eu tô muito chateada porque aconteceu isso. E Deus vai te entender também. Não é pra gente ter medo. Deus, ele é nosso Pai. E se ele achar a necessidade de nos corrigir, ele vai nos corrigir. Então, o que esses dois textos vêm alertar pra gente é que a gente se desperte, que a gente não fique deslumbrada com as coisas que tem no mundo. Vou falar uma coisa por mim. Eu estava muito ocupada, eu estava muito atarefada, tentando resolver o problema dos outros, tentando ajudar outras pessoas, até que um belo dia eu adoeci, né? Então, eu adoeci, fiquei internada e fora outros problemas mentais também. Então, naquele momento ali, eu chorei, que eu queria sair dali, porque eu já queria fazer, acontecer em outro lugar que não tinha nada a ver, não era pra mim estar. Então, Deus me deixou ali por 4 dias, né? E ali naquele ambiente eu aprendi muitas coisas. Primeiro, que o que eu estava fazendo não estava de acordo com a vontade de Deus, eu estava fazendo a minha vontade e eu estava vivendo uma vontade de todo mundo, menos a que ele queria pra mim. Eu estava muito atarefada, com um excesso de problemas, tanto os meus quanto das pessoas. Como é que as pessoas iriam resolver os delas? Como é que as pessoas iriam ter a oportunidade de aprender com o erro delas se todas as vezes eu estava ali para me meter? Às vezes é necessário a gente dar espaço para as pessoas para que elas errem. Assim como a gente aprende, as pessoas também têm a capacidade disso, de aprender. E ali eu fui vendo muitas coisas que eu estava cometendo de errado. Então, até mesmo as coisas boas que eu estava fazendo, o Senhor me disse assim: olha, você é ótima em resolver problemas. Você é perfeita, você é maravilhosa.
Só que vai ter momentos que eu vou ter que tirar de campo porque eu que tenho que trabalhar ali, é eu que tenho que fazer um mover ali. Você não pode fazer aquela outra pessoa a crescer emocionalmente. Ela tem que passar pelo que ela está passando para que ela tenha maturidade emocional de se acalmar. Você já sabe. Você sabe o preço que você pagou para você ter controle das suas emoções. Então você vai ficar um pouquinho aqui. E eu só chorava. Né? E então ali mesmo naquele ambiente, Deus falou comigo no meu coração que eu não me preocupasse, mas que eu desfrutasse daquele momento, que querendo ou não era um momento que eu estava tendo de descanso. Eu estava sendo medicada, eu estava com dor, eu estava preocupada, eu estava ansiosa, eu estava reclamando. E ali mesmo naquele leito, Deus me lembrou, porque como eu trabalho com os médicos, né, um dia eu cheguei para o médico e falei assim: olha, a gente não pode reclamar, porque quanto mais a gente reclama, mais as coisas demoram pra gente. E eu lembrei dessa palavra que eu falei para ele. E eu lembrei mais, que quando aquele povo estava lá no Egito, no deserto, era para ser 4 dias, tornaram-se 4 anos. Então eu disse: Senhor, eu aceito a sua repreensão, eu aceito estar aqui, eu aceito que eu não sou Jesus, e muito obrigada por isso. Eu aceito que eu não sou forte, eu criei um personagem forte até para eu sobreviver, mas eu não sou forte. E eu aceito estar aqui. E eu vou sair daqui quando o Senhor quiser. Se o Senhor quiser que eu passe mais uma semana, se o Senhor quiser que eu passe mais, finalize meu antibiótico, que eu vou ficar, eu não vou espernear. E nesse momento, a única coisa que tinha era eu, aquele leito e um quarto todo escuro e gelado. Então eu baixei a bola, fui baixando a guarda, fui me acalmando e uma médica entrou. Larissa, eu quero muito te dar tua alta hoje. Deixa eu só falar aqui com o doutor e eu já volto. Quando ela voltou, eu vou com a minha alta. Então são coisas que a gente olha pro outro, aprende e quando a gente está na situação, a gente aplica. Muitas pessoas falam assim: aprende com os erros dos outros, né? Mas quando chega da nossa vez, talvez a gente não tenha tempo para não fazer, mas quando a gente já está naquele processo, a gente lembra de alguém: poxa, isso aqui aconteceu com aquela pessoa, o que ela fez para resolver? Então eu vou ficar aqui, vou me acalmar. E às vezes é necessário Deus nos paralisar para Ele poder falar com a gente e na verdade para a gente aprender a escutar Ele. Porque na nossa rotina, com a nossa realidade, a gente não está dando espaço para o que realmente é primordial. Talvez Deus tenha falado algo com você que você não deu muita confiança não. Mas hoje é o dia de você dar uma parada. O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Pode ser uma coisa boa. Quando a palavra fala que Jesus vai vir, que a gente não esteja disperso, não é somente disperso em festa, em bebedeira, em prazeres, não. São nos nossos problemas, são nas nossas preocupações. Por quê? Porque tudo está ocupando um lugar que não é de Deus. Então que a gente tenha esse olhar, essa atenção de olhar para a nossa vida, de olhar para a nossa realidade, o nosso entorno. O que tem ocupado o lugar de Deus na nossa mente? E para concluir, eu peguei a minha alta, eu cheguei em casa, eu chorei muito, muito, muito mesmo, mais ainda do que eu já tinha chorado no hospital. E agradeci a Deus pela oportunidade de voltar com vida, porque lá naquele ambiente que eu estava, também tinha uma senhora. E, gente, essa senhora, ela não parava de clamar a Deus. Ela agradecia, ela pedia perdão, e eu vi muito ali a união das filhas dela, né, para estarem ali com ela. Uma era mais ativa, a outra já era mais calma, deixava ela fazer como ela se sentia confortável. Então cada filha ela tinha um temperamento, mas a única coisa que essa senhora tinha é que ela clamava muito a Deus, muito. Tanto que no dia que foi para eu pegar alta, ela também pegaria. Só que na hora que foi para tirarem o acesso dela, alguma coisa aconteceu lá que
a perna dela, não sei exatamente o que aconteceu. Só sei que a alta dela também estava programada, as filhas já tinham ligado para casa para prepararem um caldo, uma caldeirada para ela. A casa já estava arrumada, já estava tudo preparado. E aconteceu aquilo, né? E eu acabei que eu saí, eu queria ir lá, mas quem estava comigo disse não vá. Então tudo bem, eu fiquei. Porque se eu tivesse ido, talvez eu tivesse permanecido ainda lá. Então, naquele dia havia 2 programações de alta, a minha e a dela. Eu saí, mas eu não sei se ela saiu. Até hoje eu não sei se ela saiu, eu não sei se ela voltou para casa. Eu só sei que até enquanto eu estava lá, ela voltaria para o centro cirúrgico. Ou seja, na nossa vida a gente vai ter oportunidades únicas de voltar para casa. Então, que esse nosso voltar, ele seja um voltar de gratidão, porque Deus não vai fazer você voltar à toa. Pelo que eu vi, ela foi uma mulher muito boa, porque tinha muita gente querendo ajudar ela, né? Os netos ligavam para ela, todo mundo muito assim, atencioso com ela. Então, a semente que ela plantou foi uma semente boa, eu vi ali pelos frutos. Né? Mas algo aconteceu na saúde dela, mas eu não posso dizer que foi por conta disso ou daquilo. Pelo que eu vi, ela gostava muito de cozinhar também. E nada disso, no meu julgamento, na minha ótica, vai dizer, por conta disso, não. Eu só sei que Deus me deu uma nova chance. E eu não tinha quem me esperasse em casa, o Arthur ainda estava para aula. Eu não tinha quem tivesse ninguém para fazer um almoço para mim. Eu saí do hospital, a gente comprou comida, eu fiz a minha comida, fui comer às 4 horas da tarde. Mas eu fiz com tanto amor, com tanta gratidão por estar voltando para minha casa, que eu só agradeço de verdade pela oportunidade de voltar. Pela oportunidade de voltar e de estar aqui hoje falando o que Deus fez na minha vida e o que Ele tem feito, porque Ele já mexeu muito comigo. A questão é que eu não estava parando para dar ouvido. A questão é que nada estava sendo suficiente para me parar e entender o que Ele queria. Eu estava fazendo do meu jeito, da minha cabeça, o que eu queria, entrando na onda. E tudo isso estava atrapalhando o processo de Deus comigo, entendeu? Então hoje, eu não sei o que você está passando, eu não sei se você está muito feliz, eu não sei se você está muito triste, eu não sei se você está muito preocupada, mas independente do que você esteja sentindo, acolha a sua emoção e peça para Deus, Senhor, o que tu queres falar comigo através disso? O que o Senhor deseja que eu faça? E não se preocupem se Ele vai responder agora, amanhã ou só final de semana que vem. Tudo é no tempo de Deus, não é no nosso. Aqui nós estamos vivendo, como Isaías fala, como se nós estivéssemos adormecidas. Né? E é muito importante que a gente entenda que uma mulher ativa não é aquela que faz tudo, que é atarefada, não. Ela tem prioridades. Sossegada não é aquela que é calma e que fala manso, é aquela que realmente não levanta para orar de manhã. Lembramos do rei Davi, que ele falava de manhã, de tarde e de noite. Nossa, Larissa, mas eu vou ter que falar. Não, isso não é uma imposição. Estar com Deus, falar com Deus não é uma obrigação, é um prazer. Porque nós é que dependemos dele. Deus, ele não depende da gente para absolutamente nada, mas nós dependemos de Deus. Então, o mínimo que nós podemos fazer é falar com Ele. Oi, Senhor, tudo bem? Como o Senhor está? Muitos problemas aí nesse mundo. Isso é o cara mesmo, que eu não estou conseguindo resolver nem os meus, imagine o mundo. Então, glória a Deus. Gente, é isso. É a gente ter abertura, a gente fala tanta coisa, a gente perde tanto tempo falando da vida dos outros, falando do cabelo da amiga, falando do filho, do marido, da conduta, da forma como ela vive. Tira esse momento de fofoca e vai conversar com Deus. Olha, Senhor, eu tô bem chateada hoje, entendeu? Aconteceu isso. Ou então, olha, Senhor, muito obrigada porque deu tudo certo hoje. Abre sua boca, fale, externalize. Deus quer te ouvir, Ele ama a sua voz. Deus fez essa nossa voz, essa nossa corda vocal foi pra Ele. Não tem aquela música, existe uma canção em cada um de nós. Então,
Você tem cantado a sua canção para Deus? Você quer conversar comigo? Bom, eu espero verdadeiramente que esse vídeo, essa mensagem, ela tenha chegado até você. Né? É muito importante que a gente esteja atenta à voz e o querer de Deus. O querer dele para mim é diferente do que ele quer para você. Não se compare, para a semana que a gente não se compare. Não olhe o que falta, mas agradeça pelo que tem. Provérbios 27 e Isaías 32:9. Esses versículos e esse capítulo é para a gente refletir sobre a nossa vida, a nossa conduta. Se você tiver alguma dificuldade de interpretação, peça direcionamento e discernimento do Espírito Santo. Deus vai falar com você. Deus vai te incomodar. Deus vai te trazer uma memória, uma lembrança, e você vai começar a entender. Pegue um papel, um caderno, escreva o que você está pensando. Depois você vai ler e você vai entender o que Deus quer falar com você. Deus, ele tem diversas formas de falar. É através de uma canção, através de uma imagem, através de um pensamento. A única coisa que a gente precisa ter é discernimento. E tudo isso a gente só adquire com o contato, com a rotina, né? Com a conexão direta com Deus, com a convivência com Deus, tá bom? Eu desejo aí para todos nós um restante de final de junho abençoado, que Deus continue falando com a gente e que a gente possa despertar espiritualmente. As coisas vão continuar acontecendo, nós não sabemos o que vai vir pela frente, mas o que nós sabemos é que Deus é conosco. E quanto mais rápido a gente se despertar e a gente entender o que tem que fazer, vai ser melhor pra gente. É aquela questão, né? Tô passando por isso, o que eu tenho que aprender? Quanto mais rápido a gente aprende, mais rápido a gente sobe. Beleza? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.